E aí, galera do segundo ano, estamos de volta para continuar o nosso trabalho, certo? Então, na última aula a gente viu a número 20, agora a gente vai ver a 21, tá certo? Caderno ângulo número 6, professor Davidson. Tudo certo, everybody? Então, vamos começar? Então, olha só, nós vimos na aula número 20 a questão do processo de independência do Brasil. E agora, na aula 21 e 22, a gente vai trabalhar o quê? O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, com a figura de Dom Pedro I, tá bom? Então vamos ver aqui os principais aspectos disso aí. Após a independência, quais eram os desafios de Dom Pedro I? O que ele tinha que fazer no Brasil para se tornar um país independente, nação, né? Politicamente, territorialmente dividido? Olha lá, primeiro, manter a unidade territorial do Brasil, a gente vai ver o que é isso. Construir um Estado Nacional brasileiro, conquistar o reconhecimento internacional da independência, organizar a economia nacional. Então são esses 4 desafios, tá, que Dom Pedro I deveria enfrentar a partir da sua aclamação como imperador do Brasil, certo? Então vamos lá para o primeiro, manter o território brasileiro. Ora, o que estava acontecendo no Brasil no momento da independência? O que aconteceu? Olha só, o Pará, o Maranhão e a Bahia, eles não quiseram aderir à independência. Eles preferiram, ou seja, as elites, tá, dessas três províncias, tá, Pará, Maranhão e Bahia, elas queriam continuar ligadas a Portugal, tá, e ao mundo europeu, porque economicamente era melhor para elas. Mas Dom Pedro I teve que dar um jeito militar, na força, na marra, para fazer com que essas 3 províncias fossem aderidas à independência. Por isso que tem os feriados. Nos 3 estados, hoje, nós temos o feriado. Aqui no Pará, o feriado de adesão do Pará à independência, agosto de 1823. No Maranhão, julho de 1823. E na Bahia, julho de 1823. Tá certo? Então, nós temos feriado nesses 3 estados de adesão à independência do Brasil. Claro que não foi eles que aderiram, eles foram aderidos, foi na marra, foi na força, tá certo? Então olha só, teve também a Guerra Cisplatina, conhecida, ou lá também no território onde hoje é o Uruguai. Tiveram vários conflitos, né? O Brasil tentando, a gente vai ver isso lá na frente, permanecer com o território, só que com a inserção na Inglaterra no conflito, o Paraguai vai se tornar independente, porque para a Inglaterra era melhor ter um país independente, tá? Em separado, para ter suas transações comerciais. Então vamos lá. 2. Construir um Estado Nacional. Ora, nós passamos de 1500 até 1822 como colônia de Portugal. Nós não éramos um país, nós não éramos um Estado-nação. E agora Dom Pedro I tinha que dar essa cara para esse território, né? Nação é um povo com cultura semelhante, um território delimitado com leis próprias, tá certo? Então olha lá, definição de nação: área geográfica definida por um governo soberano e composto por uma unidade étnica e cultural, tá certo? Então tinha que ter um governo, no caso era o rei, tinha que ter um território definido, tá? E também tinha que ter a sua cultura própria. Então, no século XIX, o mundo europeu estava trabalhando a ideia de nacionalismo, estavam surgindo esses movimentos nacionalistas em prol dos Estados-nações, né? Com as derrubadas das monarquias absolutistas, com o surgimento das ideias liberais, tá certo? Com as revoluções que aconteceram, então estava em voga esse termo de nacionalismo, esse sentimento patriótico, o sentimento de pertencer a um Estado, a uma nação. Isso não vai ser diferente aqui no Brasil após a proclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Bom, os símbolos foram sendo construídos, o principal que é a bandeira do Brasil imperial, e também as leis também foram sendo construídas. E nós tivemos a nossa primeira Constituição, porque até então a gente seguia as leis de onde? De Portugal, da nossa metrópole. Nós éramos apenas um território deles. E agora como independentes, a gente vai ter a nossa lei, a nossa Constituição, que vai durar até 1891, tá certo? Então vamos lá. Constituição de 1824, antes dela
nós tivemos o início de elaboração de uma Constituição, só que essa Constituição de 1823, ela foi construída principalmente pelos liberais, tá? E não pelos conservadores, porque tinha dois grupos, duas tendências políticas divergentes, tá? Ali no começo do Brasil Imperial, os liberais e os conservadores. E os liberais queriam maior autonomia para as províncias, os conservadores queriam maior poder para o imperador. Então essa Constituição de 23, que foi apelidada de Constituição da Mandioca, tá? Essa Constituição ela começou a ser feita, tá? Defendendo a limitação do poder do imperador pelos liberais. Então estava fazendo uma Constituição em que o imperador ele tinha limites em seu poder, mas ele não queria isso. Ele queria uma Constituição que lhe desse poderes absolutos, tá certo? Então, olha aí, o imperador ia submeter às leis, ele não queria isso, tá? E aqui a ideia dos conservadores, definir o fortalecimento do poder do imperador. Mas quem é que estava fazendo a Constituição de 23? Os liberais. Aí Dom Pedro não gostou, não queria, tá? Diante do projeto apresentado em setembro de 1823, o que Dom Pedro vai fazer? Dissolver a Assembleia Constituinte, né? A reunião onde as pessoas estavam fazendo a nova Constituição, tá certo? Então ele vai dissolver o parlamento e vai dissolver a Constituição que estava sendo, não quis nada daquilo que eles estavam fazendo. E vai chamar agora, vai convocar, tá? Um conselho de Estado, um conselho de pessoas ao seu lado, de conservadores, para fazer uma nova Constituição. E aí sim vai surgir a Constituição de 1824, que divide o Estado em 4 poderes. Hoje nós temos 3, que vem lá do iluminista Montesquieu: Executivo, Legislativo, Judiciário. Aqui eles tinham 4, porque tinham o poder moderador. E esse era o imperador. O imperador tinha o poder executivo e tinha o poder moderador, tá certo? Aí tinha o Legislativo e o Judiciário. Só que qualquer medida tomada pelo Legislativo e Judiciário, o moderador podia intervir, tá certo? Ou seja, é um absolutismo, na prática um absolutismo, tá certo? O imperador ele podia intervir, fazer interferência nos outros poderes, da maneira como ele quisesse. Então isso na verdade foi uma centralização política. Dom Pedro tinha poderes para fechar o parlamento, escolhia os governantes das províncias. O que são províncias? É o que hoje a gente chama de estados, tá certo? Escolhia os senadores do Brasil Imperial, tá certo? Então isso era uma concentração de poderes. Ele escolhia a dedo aquelas pessoas do seu interesse para governar as províncias do Brasil. Cidadãos, lá na Constituição, o que era cidadão? Homens livres e libertos, tá? Ex-escravos eram cidadãos, nascidos no Brasil. Portugueses que aderiram à causa da independência também eram cidadãos. Mas quem tinha direito a voto? Analfabetos, homens maiores de 25 anos, tá? Excluídos, quem estava do voto? Escravos, ex-escravos, mesmo sendo cidadãos, tá certo? E mulheres, tá certo? Então eles estavam excluídos do direito de votar. E o voto era censitário. O que é o voto censitário? É o voto a partir da renda. Então tinha que ter o quê? Dinheiro. Tem que ter um mínimo de renda para poder votar naquele período aí. Então vamos lá. Religião. O que a Constituição de 1824 determinava acerca da religião? Definia o catolicismo como a religião oficial do Estado. Certo? O Estado não era laico, como a República é. Religião de um lado, governo do outro, Estado do outro. Aqui não. O Estado adotou uma religião para si, que era o catolicismo. Certo? Permitiu a tolerância religiosa. Sim, estava lá. Podem haver mais religiões no território brasileiro, mas a única que poderia ter os seus cultos abertos, né? No caso as missas, era a Igreja Católica, aberta para a rua, para o povo ver, para o povo entrar. As outras religiões podiam fazer os seus cultos, mas para dentro, tipo fundo de quintal. Não era para aparecer para o público, tá certo? E sistema de padroado e beneplácito. O que é isso? Padroado é o apadrinhamento
da religião oficial, certo? A Igreja Católica como religião oficial. Beneplácito é que qualquer decisão da Igreja dentro do território brasileiro, ela teria que passar pelo crivo do imperador. O imperador tinha que assinar embaixo, se aceita ou não aceita, tá ok ou não tá ok, certo? Então, isso no segundo reinado do Pedro II, isso vai ser um problema grande, vai ser um problema grave, vai fazer com que a igreja se rompa, né, com o Império Brasileiro, tá bom? Vamos continuar. Mas todos aceitaram a Constituição, essa Constituição centralizadora, que dava todos os poderes para Dom Pedro I? Claro que não, né? Todos aceitaram isso? De maneira alguma. Vai surgir movimentos, e o primeiro movimento, a Confederação do Equador. Que ano? 1824, mesmo ano da Constituição. Então eles não esperaram, não. Eles não esperaram Dom Pedro mandar e desmandar, tá certo? Fizeram logo o movimento. Então olha aqui, início, julho de 1824, aonde? Pernambuco. Só que se alastrou para outros territórios, a gente está vendo aqui, ó, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então a Confederação do Equador aconteceu em todas essas províncias, tá certo? Qual a proposta da Confederação do Equador? Criar um governo confederado e republicano. Confederado o quê? Entre essas confederações, ou seja, criar uma república juntando Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Ou seja, se desligar de Dom Pedro I, se desligar do Brasil independente, se desligar da centralização política promovida pelo poder imperador. Tá? Lideranças, participantes da Revolução Pernambucana de 1817, tá? Mais elite do açúcar que queria autonomia, mais camadas populares. Então essas três entes lutaram, foram as lideranças dos movimentos da Confederação do Equador. Revolução Pernambucana, já estudamos, tá, em aulas anteriores. A elite açucareira, né, que queria mais espaço, que queria autonomia, também estava lutando isso aí. E as camadas populares também, tá certo? Então nós vimos aqui a primeira parte do primeiro reinado. Na próxima aula a gente vai ver uma outra parte do primeiro reinado e só depois que terminarmos o primeiro reinado é que a gente vai para a regência e depois o segundo reinado, tá certo? Então agora você vai fazer sua leitura no livro texto, você vai pegar o caderno de exercícios e vai fazer as atividades. Gente, tem que estudar, não não precisa eu estar cobrando e pedindo para você estudar. Para você fixar um conteúdo em sua mente, não basta assistir a aula, tá? Você tem que trabalhar em casa. Você está aí de quarentena, você está na pandemia, tem pouca coisa para fazer, então vai estudar. Tem um plural, o Ângulo oferece diversas ferramentas para você fazer isso. Então, por favor, faça, estude. Beleza, everybody? Tudo bem? Até a próxima aula. Valeu!